Vamos orar mais uma vez. Depois eu quero fazer um resumo daquilo que eu falei ontem, apenas para ajudar quem não esteve ontem, se porventura alguém não esteve, a entender onde é que nós estamos, mas para quem esteve, relembrar para a gente fazer uma conexão entre as coisas, tá? Então eu vou tentar fazer um resumo primeiro e depois entrar no assunto dessa manhã. Então vamos orar mais uma vez, pedir que Deus nos abençoe nesse tempo. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado pelo tempo juntos, pelo tempo de aprendizado na Tua Palavra. Faz-nos entender esse tempo não só como deleite nosso, deve ser deleite, mas também com o senso de responsabilidade de quem quer aprender mais, para poder servir-te melhor, para poder compartilhar essas coisas com outros. Há tantos aqui, Senhor, que participam de suas igrejas como professores, como conselheiros, e podem usar das Tuas verdades, devem usar das Tuas verdades para tornar a Tua Palavra mais clara às pessoas. Então que esse tempo seja útil nesse sentido. Não só tenhamos deleite em Ti, o que já é santo e agradável ao Senhor, mas que consigamos servir os outros, compartilhando algumas coisas que temos aprendido. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Ok, então vamos lá. Revisando aqui. Nós falamos ontem de duas coisas. Foquei em duas partes. A primeira parte foi tratar do que é Deus fazer aliança conosco. A primeira parte eu quis mostrar que aliança não é algo só que Deus resolveu fazer porque é o único jeito dele se relacionar conosco. Eu até falei que há a possibilidade de se relacionar conosco de outras maneiras, mas ele resolve fazer em aliança porque ele expressa a sua bondade, a sua benignidade. Então nós falamos ontem que Deus poderia, por exemplo, exigir o que é sua obrigação, sem com isso prometer nada em troca. Seria uma relação perfeita de criador e criatura. Ela seria correta. Mas Deus não só faz isso. Lembra que eu dei o exemplo do pai que fala com o filho que tem dificuldade em matemática sobre ganhar a bicicleta no final do ano? O pai não tem a obrigação de fazê-lo, mas se ele resolve fazê-lo, se ele resolve anexar à obrigação uma recompensa, ele está fazendo isso graciosamente, bondosamente. Então eu usei uma expressão que está na Confissão de Fé de Westminster, que é muito preciosa, de que Deus usa, aliança é voluntária condescendência de Deus. Aí eu dei o exemplo de ensinar crianças na escola dominical, quando a gente abaixa e fala com eles assim, Deus se abaixa e faz pacto conosco, em que Ele é uma das partes, em que Ele se amarra a você. Nós falamos sobre isso ontem, e da importância de nós entendermos como isso nos faz enxergar Deus de maneira ainda mais bela, encantadora e cativante para nós. Falamos também sobre o que é o primeiro pacto que Deus estabeleceu com o homem, que é chamado de pacto de vida, ou pacto das obras, ou pacto da criação, pacto da natureza, tem termos diferentes. Mas para se referir a uma aliança feita antes da queda, em que Deus estabeleceu que o homem deveria obedecer perfeitamente e teria seu estado de comunhão com Deus assegurado. Ele teria vida plena, perfeita e perene. PPP. Normalmente isso aí dá sermãozinho de 3 pontos. Não estou brincando. Tá? Plena, perfeita e perene, isto é, indefinida, né? Para sempre. E eu mostrei, através de pacto de obras, como Adão falhou. Nós mostramos o fundamento bíblico disso, mas como Cristo, num certo sentido, é o próximo, o segundo e último Adão, que vem a cumprir coisas que o primeiro Adão não cumpriu. Falei muita coisa que não vai dar para revisar, mas um ponto que eu quero relembrar, e aí eu vou entrar na palavra de hoje. Um dos propósitos que eu tenho em ensinar essas coisas a vocês, sabendo que uns sabem um bocado, outros sabem pouco, mas o propósito é o mesmo para todo mundo. É que a gente, através do estudo da teologia da aliança, tenha uma facilidade ainda maior de conectar as coisas da Escritura.
de enxergá-las como sendo integradas, unidas, não como sendo histórias estanques, mas como sendo uma grande história, em que a coisa começa de um jeito e se desenvolve. Eu dei vários exemplos ontem, mas talvez um que seja mais marcante é entender como a árvore da vida aparece no comecinho e no fim, e a história fica toda conectada por esse ponto de ligação. Aí você fala, agora eu estou enxergando as interligações, né? Então eu quis mostrar como teologia da aliança ajuda a gente a enxergar essas ligações que existem na Escritura. Hoje eu vou me propor a falar de duas coisas. Eu quero expandir o pacto que Deus fez com Adão no início, falando dos mandatos da aliança. Tá? Para quem já está familiarizado com essa linguagem, eu vou falar primeiro sobre os chamados mandatos espiritual, social e cultural. E na segunda parte a gente vai falar sobre as características do pacto da graça. Quais são as características desse pacto, em que ele difere do pacto das obras, e a gente vai explorar algumas coisas que são muito belas sobre o pacto da graça. Afinal de contas, é o que nos encanta nas Escrituras. Tá? Então, primeira parte eu quero falar um pouco mais dos mandatos da aliança, depois as características do pacto da graça, depois do nosso intervalo. Então vamos começar falando dos mandatos da aliança. Primeira coisa que eu quero dizer é que quando a gente fala de mandatos é o seguinte: a teologia reformada ela desenvolveu a ideia de que quando Deus fez o homem e o colocou no jardim que ele plantou, só para você lembrar, jardim é um lugar específico dentro da criação. Deus fez um jardim e o colocou ali, e lhe deu algumas incumbências. Em Gênesis 2,15 fala que colocou ele no jardim para o cultivar e o guardar. Olha que curioso, normalmente a gente não pensa sobre isso, mas isso mostra que Adão tinha uma responsabilidade de imitar o seu Deus, protegendo um pequeno reino que foi colocado sob seus cuidados. Ele deveria proteger de influência maligna. A história vai contar, como a gente sabe muito bem, que ele não protegeu. Tanto não protegeu que sua esposa foi lá bater um papo com o inimigo. Mas era incumbência dele proteger, guardar o jardim. Eu estou destacando isso porque raramente a gente fala sobre esse assunto. Está lá na Bíblia, a gente já leu várias vezes. Mas a gente não não gasta tempo ponderando sobre como é que Deus, quando fez o homem à imagem e semelhança dele, o coloca lá para refletir a Deus, inclusive como protetor. Como quem não só cultiva, mas guarda o jardim. Por que eu estou falando isso de princípio? Eu quero mostrar a vocês como as ordenanças que Deus deu para nós vão muito além de Gênesis 2, versos 16 e 17. Essa é a ordem que todo mundo lembra, de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? Isso é verdadeiro, faz parte das estipulações. Lembra que eu falei ontem das cláusulas do contrato? Essa é uma cláusula, mas eu vou hoje falar de outras cláusulas que são menos destacadas. Quando a gente conta a história de Adão e Eva, normalmente a gente lembra dessa, porque é aquela que recebe mais destaque, afinal de contas, ela é claramente desobedecida. Porém, o que eu vou mostrar a vocês é que quando Adão quebra esse mandamento específico, ele quebra todos os outros mandatos. Todas as outras ordenanças de Deus, dadas a Adão e secundariamente a Eva, são quebradas na hora do pecado. Mas eu quero mostrar a importância de você entender que agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, não tem a ver com coisa espiritual. Então, deixa eu apresentar assim. Mandato espiritual, disso todos nós sabemos, um bocado. Por quê? Porque a gente vai para a igreja para ouvir sobre como a gente tem que agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, né?
A gente tem que obedecer a Deus, ser mais santo. A gente ouve disso com frequência. É bom, é importante, graças a Deus por isso. Porque ele vai ser o mandato principal. A gente ouve mais dele em relação a Adão e Eva por conta de lembrar desse aqui, ó. Lembrar desses versos. Que dizem respeito à responsabilidade do homem para com Deus. Então, o mandato espiritual tem a ver com relacionamento com Deus. Mas Deus não só deu ordens ligadas ao mandato espiritual, ele vai dar ordens ligadas ao próximo, chamado mandato social. Deus deu ordens ligadas ao próximo, tanto é que a gente vai enxergar depois que há problemas nessa área também. E Deus, mas isso aqui ainda você ouve um pouco mais na igreja também. Por quê? Porque a gente ouve falar que a gente tem que amar Deus e amar o próximo. Então toda mensagem que lida com o que nós fazemos em relação ao próximo, na verdade está trabalhando com o mandato social. A ideia de mandatos são de ordens, lembra? De novo, lembrando da analogia do contrato, são as cláusulas que dizem respeito a alguma coisa. Então o mandato espiritual são as cláusulas relacionadas ao relacionamento com Deus. O mandato social são as cláusulas relacionadas ao relacionamento com o próximo. Mas como eu falei, dessas duas a gente ainda ouve um bocado na igreja. A gente ouve sobre nossa vida com Deus e a gente ouve mensagens sobre nossa vida com o próximo. Por exemplo, um sermão que fala de família, frequentemente trabalha questões de mandato social. O que a gente menos ouve na igreja, mas está presente lá no início de Gênesis, é sobre o mandato cultural, que é o relacionamento com o resto da criação. E isso é colocado por Deus no início de Gênesis, não só como uma boa sugestão. As palavras de Deus ao homem estão no imperativo. Vamos começar a ler. Abre comigo, por favor, Gênesis 1 e 2. Nós vamos ler alguns versos lá. Versos 26 e 27 e 28. E depois vamos olhar alguns no capítulo 2. Gênesis 1, versos 26 a 28. Alguém leia bem alto, por favor. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Olha só, Deus cria o homem à imagem e semelhança dele, e em seguida os abençoou e lhes disse, aí só tem verbo no imperativo, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar. Presta atenção, todos os mandamentos aqui no versículo 28, de alguma forma estão relacionados ao nosso, são relacionados ao mandato cultural, nosso relacionamento com o resto da criação. Por que sede fecundos, multiplicai-vos? Porque a ideia era que não só o jardim, mas toda a terra fosse povoada por homens. Não só o jardim, mas toda a terra. E ao fazer isso, o que eles tinham que fazer em toda a terra? Dominar, sujeitar. A ideia de exercer domínio, refletir a Deus quanto a domínio. Então, por que é importante eu destacar isso? Porque frequentemente, quando nós falamos de ser imagem e semelhança de Deus, que é esse texto-chave na Bíblia, no primeiro capítulo fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando eu pergunto para pessoas na igreja, o que significa ser imagem e semelhança de Deus? A maioria das pessoas vai dizer coisas corretas, mas que expressam
parte dela, mas não toda ela. Vamos dizer assim, a gente tem que amar como Deus amou, a gente tem que mostrar bondade, vai falar dos atributos de Deus, normalmente relacionados a atributos que nós temos simpatia, amor, bondade, graça, misericórdia. A gente gosta desses. Ninguém fala assim, temos que ter ira igual a Deus. Isso é menos comum, mas também é verdadeiro. Nós temos que irar como Deus se ira em relação àquilo que é mal. Expressar todos esses atributos de Deus é ser imagem e semelhança de Deus. Mas o que a gente deixa de falar normalmente quando nós estamos tratando desse assunto? É que a gente tem que refletir e representar a Deus essa ideia de imagem, tá? Deixa eu escrever essas duas palavras para você não esquecer. Imagem significa refletir e representar. Por que eu estou falando isso? Refletir você sabe muito bem, porque quando você pensa em imagem, você pensa em espelho. Mas não é o único sentido de imagem. Em tempos antigos, quando alguém colocava uma imagem de César numa repartição pública, estava dizendo que aquele lugar era dominado por César. Então uma imagem era sinônimo de controle, de domínio, de exercer algum tipo de administração, supervisão sobre aquele local. Então imagem significa não só refletir os atributos de Deus, mas inclusive representar a Deus onde nós estamos. Por que eu destaco isso? Porque a parte da imagem que a gente menos trabalha e menos explora na igreja costuma ser como refletimos a Deus em relação à criação. Como é que nós representamos a Deus em relação à criação? E lembra, o texto fala, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Primeiro você povoa. Para fazer o quê? Para civilizá-la. Porque fala assim, civilizar eu quero dizer, pôr em ordem, organizar. Botar tudo nos eixos. Porque fala assim, sujeitai-a, dominai sobre os peixes, sobre os animais, tal, e assim por diante. A ideia de domínio é uma das coisas da imagem de Deus que nós falamos menos, mas faz parte de ser imagem de Deus. Por que é importante eu destacar isso? Porque num tempo em que a espiritualidade panteísta tem dominado nossa cultura e tem sido cada vez mais forte. O que eu estou querendo dizer com espiritualidade panteísta? É você começar a olhar para a criação, para as coisas da natureza e enxergar algum tipo de força espiritual ou divindade, ou tratá-la como se fosse igual. Então você tem gente que aos nossos olhos são malucas, mas que mostra espiritualidade por detrás. Não é maluquice, é crença. Quando ela fala assim que ela não quer comer o fruto que não caiu da árvore porque é um fruto vivo, ela só come aquilo que caiu da árvore para ela não ferir. Então tem gente assim que tem umas posturas de vida que você diz, não, mas que coisa maluca isso aí. Né? Ou a ideia de você não matar o animal porque você estaria ferindo os direitos dele. Então você precisa tratar o animal quase como se fosse o seu igual. Né? Ou outro tipo de coisa, como por exemplo abraçar a árvore, passear no parque e sentir a energia. Você ouve muito disso hoje em dia. O que é isso? Essa é uma espiritualidade panteísta, que esqueceu que o ser humano é distinto do resto da criação. Então, trata o ser humano como se fosse igual ao restante da criação. E é por isso que às vezes tratam um golfinho ou um animal que esteja em extinção com mais cuidado do que um ser humano que está passando fome. Essa inversão de valores é próprio de quem não enxerga com ótica bíblica. Por quê? Porque ele acha que o ser humano é simplesmente algo da natureza um pouco mais desenvolvido. Tanto é que a gente aprende na escola que a definição oficial de ser humano o que é? Em latim ele é homo. Ele é igual um macaco, ele só pensa. Ele é igual um outro animal, só desenvolveu um pouquinho mais, ele pensa agora. Ele é um pouquinho superior, um pouquinho desenvolvido, mas ele é da mesma coisa. Ele é por natureza um ser pensante. Agora, para as pessoas, isso não significa que ele é completamente distinto. Agora eu quero mostrar para você que Deus é tão sábio que ele mostra para você exatamente como o ser humano é distinto. Vou explicar assim, ó. No princípio, Deus cria as árvores
e manda elas se multiplicarem segundo a sua espécie. E os animais das águas, né, os animais marítimos, e pedem para eles se multiplicarem segundo a sua espécie. E aí depois vem o outro segundo a sua espécie. Quer ver? Ó, Gênesis 1, eu quero que você observe isso. Gênesis 1, eu vou ler, acompanhe comigo. Verso 21. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Verso 24, disse também Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Verso 25, e fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. 26, também disse Deus, façamos o homem à sua espécie, conforme a sua espécie. Na sua Bíblia não está assim? Mas sabe por que não está assim? Porque ela está quebrando um padrão de propósito, para você prestar atenção que está diferente. Até agora, todo bicho criado é segundo a sua espécie, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie. Aí vem o homem, não é segundo a sua espécie, é segundo a espécie de Deus. Conforme a sua imagem e semelhança. Ele é destacado, elevado a um padrão distinto do resto da criação. Por que é importante que você entenda isso? A Bíblia está mostrando que o homem não é igual, um pouquinho melhorado, desenvolvido. Ele não é alguém que foi só dando uma melhoradinha. Ele é totalmente distinto da criação. Ele continua criatura. A diferença dele para com a criação não é gigantesca como é de Deus para com o homem. Mas ele está acima da criação e ele foi colocado nela para domínio dela. É por isso que ele é a última coisa que Deus faz. Você percebeu que depois que ele termina o homem, aí ele fala assim, e viu Deus que era muito bom. Porque agora não só tem um reino, não só tem, esse reino está povoado, mas agora tem um administrador, um mordomo. Alguém que presta contas ao dono sobre as coisas como elas estão aqui. Eu costumo dizer que Deus fez a loja, chamou o gerente e deu a chave. Falou assim, agora cuida. Você e eu somos como gerentes na loja. A gente não é dono, mas lá a gente manda. A gente só presta contas para quem é dono da loja. E ele realmente cobra de nós, não do funcionário. Nós é que somos responsáveis. Nós é que somos responsáveis pela boa administração disso. Por que eu estou enfatizando? Eu quero voltar e explicar a você que mandato cultural, portanto, não é só uma coisa interessante. Diz respeito a um mandamento de Deus. Deus espera que a nossa relação para com as coisas criadas seja à luz da revelação divina. As pessoas que não têm esse conceito, elas julgam o homem como sendo alguma coisa um pouquinho melhorada, né? Evoluída, desenvolvida. Não, Deus colocou o homem para que ele cuidasse dela. Agora, domínio, atenção. Domínio não é poder tirano, não é ser abusivo. Porque nós não somos donos da loja. Os produtos não são meus. Eu só sou responsável pela loja. Os produtos são do dono. E eu presto contas a ele, na maneira como eu cuido disso. Então, o papel do homem, por isso que o Novo Testamento vai explorar muito o conceito de mordomia, que em alguns lugares é traduzido como o administrador. Jesus contou parábola sobre o administrador. É aquele que cuida dos negócios do seu senhor. E quando o seu senhor volta, ele presta contas. Ele diz, o gado está assim, a plantação está assim. Ele cuidou das coisas do seu senhor. E Jesus vai mostrar como nós tínhamos que ser administradores fiéis dessas coisas. No decorrer da história, porém, a gente vai ver como não foi o caso. Nós não fomos fiéis no cuidado das coisas criadas, do restante da criação. Mas era propósito divino desde o princípio. Vai para o capítulo 2 de Gênesis. Eu já li o 15. O 15 fala, colocar o homem no jardim. Olha lá, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Veja, Deus deu ordens ao homem. Aqui está narrando essas ordens, elas não estão explicitadas. Mas fala que colocou lá no jardim com um propósito específico. Cultivar e guardar. E ele começa a exercer isso no versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado de toda a terra os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhes chamaria.
E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. E deu o nome, o homem, a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Deus traz os animais e pede que o homem os nomeie. Por que é registrado isso aqui? Porque dar nome significa exercer autoridade sobre. Você escolheu o seu. Alguns, inclusive, tanto não gostam, quando chegam aos 18 ou 21, resolvem trocá-lo. Porque é só lá que você tem autoridade para mexer. Até então, o nome não é escolhido, é recebido. Quem dá nome é quem tem autoridade para registrar o seu nome. Dar nome aos animais não é só ver uma coisa bonitinha. Então presta atenção. Nossa, só ver uma coisa bonitinha e falar assim, aquele bicho de pescoço longo, eu vou chamar de girafa. Gostei do nome. Achei bonito. Girafa. Até porque esse conceito de nomes que a gente tem não significa nada. Mas lembra que na cultura judaica, nome representa alguma coisa sobre. Você não tem várias vezes alguém na Bíblia fala assim, e ele foi chamado tal por causa disso. Nome significava a história de alguém. Portanto, dar nome implica olhar para a criação, ver como as coisas funcionam e categorizá-los. A gente chama isso em ciência de taxonomia. Olha só, primeira profissão, taxonomia. Está lá, fazendo a categorização das espécies. Está fazendo ali a divisão. Por quê? Porque Deus deu ao homem o dever de compreender, categorizar e desenvolver. Então eu quero escrever algumas coisas na lousa para você compreender que isso faz parte da nossa obrigação para com a criação. O que Deus espera de nós? Algumas coisas, exemplos. Descobrir, cultivar, desenvolver, preservar, e assim por diante. Por que eu estou escrevendo esses verbos aqui? O que é biologia e astronomia, se não descobrir as coisas pequeninas e as coisas gigantescas que Deus fez? Cultivar tem a ver não só com cultivo de animais, mas cultivo da terra. Então, cultivar tem a ver com agricultura e pecuária. O que é desenvolver, se não, por exemplo, medicina ou indústria? O que é preservar, se não cuidado das coisas da natureza? E nisso entra ecologia, não no sentido pagão e panteísta, como eu ilustrei antes, mas como quem é bom mordomo daquilo que Deus fez. O que eu estou tentando mostrar para vocês? Que nossa formação, nosso trabalho, ele não está desconectado do que Deus pede ao homem. Ele está dentro das ordens que Deus deu ao homem. Quando você sai da igreja do sábado de manhã, do sábado à noite, da conferência, depois vai na sua igreja lá no domingo e ouve aula de escola dominical no domingo de manhã e sermão à noite, e aí terminou, você fala assim, agora Senhor, saio da realidade boa, agradável ao Senhor, eu vou para segunda-feira para o meu trabalho, aquela coisa enfadonha que eu tenho que fazer. Normalmente a gente encara a segunda com esse ar. Por quê? Porque segunda parece que não tem nada a ver com Deus. Tanto é que a gente aprendeu uma separação entre o sagrado e o secular. Quando você pergunta para alguém, o que você faz da vida? E alguém fala assim, eu toco na equipe de louvor. Não, estou falando assim, secular. Não o que você faz para agradar a Deus. O que você faz... A gente aprendeu a dividir as coisas assim. Tem coisas que você faz para servir a Deus. Tipo assim, eu toco na equipe, eu sou diácono, eu ajudo na igreja, eu ensino a escola dominical, isso eu faço para servir a Deus. Agora, de segunda a sexta, eu não sirvo a Deus. Na verdade, é isso que a gente está dizendo, com a divisão entre sagrado e secular. Por quê? Nós não fomos treinados a pensar que o que nós fazemos fora do ambiente das quatro paredes da igreja também tem que ser feito de maneira agradável a Deus, como resposta ao mandato cultural. Deus pede ao homem que exerça domínio sobre tudo na criação.
Então não importa se alguém faz bordado, se alguém constrói casa, se alguém tem curso superior ou não tem, se desenvolve a culinária, se faz contas ou se lida com economia, não importa. Ela está desenvolvendo as potencialidades da criação. E isso é fazer o que agrada ao Senhor. Mas tem que ser feito à luz do entendimento das coisas de Deus. Por quê? Eu não quero que você fique com a impressão de que, então, uma pessoa que não tem Deus, mas que trabalha, ela está agradando a Deus? Não, porque ela não faz com o intuito de ser mordomo. Ela faz com o intuito de benefício próprio. Ela não faz com a ótica de Deus. Quer ver? Vou dar um exemplo. Vai para o capítulo 4 de Gênesis. Mesmo depois que houve pecado, olha como essas coisas não deixaram de existir. No capítulo 4, o mandato cultural ainda está em vigor. Tanto é que a linhagem que deixa Deus tenta desenvolvê-la. Olha lá. 4, versículo 19. Perdão, 20. Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Olha que curioso, Deus rapidamente falando de descendência, que teve esse, teve aquele, gerou aquele, ele menciona algumas coisas muito curiosas. Ele diz que no princípio da humanidade, tinha quem fazia... Verso 20, pecuária. 21, arte. 22, metalurgia. Logo no início. Gente desenvolvendo as potencialidades da criação. Pecuária, arte, metalurgia. Isso é desenvolver as potencialidades da criação. Só que o que a gente vai perceber é que esses estão fazendo de maneira idólatra, apóstata, desviando-se de Deus. Por quê? Eles estão construindo uma cidade, uma civilização longe de Deus. Isso vai culminar na história de Babel. A vontade de construir uma torre que chega até o céu, que lhe dá nome. O texto fala que eles queriam fazer um nome. Eles queriam construir alguma coisa que trouxesse a eles a um patamar grandioso, né? Então o homem sem Deus, ele parece que está cumprindo o mandato cultural, mas não está. Porque ao desenvolver as coisas da criação, ao trabalhar e mostrar a potencialidade que Deus fez, ele não faz com o intuito de ser mordomo de Deus, mas de ser igual a Deus. Ele quer chegar até os céus. É por isso que ele constrói uma torre. Ele quer fazer um nome. Todo mundo é preocupado com a sua reputação, com a sua imagem. Fazer um nome, sabe por que é apóstata? Presta atenção nisso, isso é muito bonito. Porque na Bíblia, nome não se faz, nome se ganha. Presta atenção nas cartas que Jesus enviou às 7 igrejas em Apocalipse. Lá fala assim que, em uma das igrejas fala que Deus daria a essa igreja um nome. Jesus Cristo mesmo é o único que conquista um nome acima de todo nome. Nós não fazemos um nome, nós recebemos um nome. A nós é dado um nome. Fazer nome significa agir de maneira meritória. Trabalhar em prol da sua reputação. Então eu queria que você compreendesse, nessa minha explicação, que o pacto estabelecido lá na criação, ele tinha como propósito não só ordenanças em relação a Deus, não só ordenanças em relação ao próximo. Essas duas a gente está um pouco mais acostumado a ouvir. Mas ordenanças em relação à criação. Deus deu ao homem a tarefa de exercer domínio. Isso não está só em Gênesis. Lembra o Salmo 8? Que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? No entanto, o fizeste por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Aí continua o Salmo dizendo que ele colocou para exercer domínio sobre as aves dos céus, os peixes do mar. Está lá no Salmo 8, pode dar uma olhada, a partir do versículo 4 em diante, fala desse domínio. Por quê? Porque é isso que Deus queria que nós fizéssemos desde o princípio. Cumpríssemos as nossas obrigações, não só em relação a Ele, não só em relação ao próximo, mas em relação à criação. Inclusive, se você gosta de ensinar criança, deixa eu lhe dizer uma coisa que eu fiz recentemente com os meus filhos. De que Deus deu obrigações não só voltadas para Ele, mas também deu obrigações voltadas para o próximo.
Mas não só isso, deu obrigações voltadas para a criação. Nossas mãos se estendem a Deus em adoração, ao próximo em serviço e à criação em domínio e cuidado. A criança gosta de algo visual e palpável. Então nós temos obrigações para com Deus, para com o próximo e para com a criação. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre os outros dois mandatos que aparentemente nós conhecemos mais, mas eu acho que eu tenho que ressaltar algumas coisas. Eu quis começar com esse primeiro porque esse é o mais negligenciado. Mas vamos falar um pouquinho desses dois e aí eu vou começar a fechar essa primeira parte. Deus também deu ordens em relação ao próximo. E isso está lá no começo e é continuado no decorrer da criação, no decorrer da revelação bíblica. Então, por exemplo, Gênesis 2:18. Fala assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ali é de uma auxiliar que lhe seja útil, que corresponde a ele. Verso 20, olha lá. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, tal, e fala assim, não se achava todavia uma auxiliadora que lhe fosse idônea. A ideia é que não se achou semelhante a ele, esse é o sentido do original, tá? Ele viu que tudo era bom, ele colocou o nome, mas não tinha ninguém com quem ele se relacionasse de igual para igual. É aí que Deus forma a mulher. Por que é importante que eu destaque um pouco sobre isso? Porque o nosso mandato em relação ao próximo, ele tem a expressão mais próxima e mais bela no casamento. Quando Adão e Eva se unem no final do capítulo 2 e se tornam uma só carne, a gente tem a expressão humana mais próxima desse mandato social. Mas eu não quero que você entenda que é só para os casados que esse mandato vale. Porque ele não diz respeito a estar casado ou não, estar casado, porque se você não tiver casado, você não tem obrigações. Tem. Mandato social diz respeito a contato com outras pessoas, não importa qual o seu estado civil. Por que Deus fez uma auxiliadora idônea, semelhante a ele? Porque, como imagem de Deus, o homem tinha que se relacionar com alguém que fosse seu igual. É assim que Deus se expressa na Trindade. O Pai ama o Filho, desde sempre. O Filho ama o Pai, ambos amam o Espírito, e o Espírito os ama. E essa relação intertrinitária mostra que Deus não estava sozinho no início de tudo. Antes dele criar você e eu, é por isso que é importante a gente entender isso. Tem um livrinho muito interessante do Arthur Pink, alguns de vocês devem conhecer o nome, em que ele fala dos atributos de Deus, e o começo do livro, ele fala da solidão de Deus. Acho que é o primeiro capítulo do livro. Você pensa assim, antes de haver criação, não tinha parque para Deus brincar, o que ele ia fazer? Lembra que eu falei ontem que Deus não precisa de você? Ele faz como expressão da sua bondade, da sua generosidade, do seu imenso amor, mas Deus já tinha o que fazer e deleite antes de nos criar. Por quê? Porque nosso Deus não é só, nosso Deus é triuno. Ele é um ser social, ele se relaciona intertrinitariamente. Essa doutrina que é tão difícil de nós entendermos, eu quero apenas ressaltar esse aspecto para lembrar você, que quando a gente fala de trindade, não estamos falando de uma coisa só difícil de caber na cachola, difícil de entrar na cabeça. Nós estamos falando de uma coisa que define Deus, portanto quem é a imagem de Deus tem que se assemelhar a Ele. Por que eu preciso me relacionar com pessoas? Por que eu não fui feito para ficar só? Porque eu sou imagem de Deus. Portanto, Deus nos dá deveres de serviço. Daí você entendeu por que que o movimento monástico assumiu algumas, principalmente as tendências mais ascéticas da igreja antiga e da igreja medieval, e ainda hoje, elas não são bíblicas. Por quê? Porque o asceta, alguns deles inclusive se isolavam do resto, com interesse, com intenção de se tornarem mais santos. Eles não estão cumprindo o mandato social. Isso não é bíblico. Inclusive uma dica para você aprender. Nós não nos santificamos em isolamento das pessoas. Biblicamente a gente se santifica comunitariamente. Você precisa da igreja para se santificar. Esse é um conceito importante que a gente precisa aprender. Em Efésios ele fala de santificação
em unidade. Fala de nós servirmos uns aos outros, cada um com o seu dom, para a edificação mútua, para o amadurecimento, para que sejamos santificados. Porque santificação é algo que acontece comunitariamente. Então aqueles homens do passado e aqueles ainda hoje que tentam se isolar para se santificar, eles estão descumprindo o mandato de Deus e não estão conseguindo santificação. Colossenses 2 fala que esse ascetismo, ele é inútil para lutar contra a sensualidade. Fala lá em Colossenses 2:23. Por quê? Porque Deus nos fez seres sociais, então você tem obrigação em relação ao próximo. É por isso que quando Paulo escrevia carta, ele dava ordem não só para o homem casado, não só para a mulher casada, ele dava também para quem era filho, ele dava para quem era empregado, para quem era senhor, para quem era viúva, para quem era solteiro. Por quê? Porque todo mundo tem obrigação em relação ao próximo, todo mundo. Todos nós temos obrigações em relação ao próximo. E isso diz respeito a esse mandato. Agora, é claro que nessas relações, a gente também reflete Deus de outras formas. Por exemplo, no casamento, a gente descreve que, biblicamente, o homem é cabeça e mulher é sua auxiliadora. Importante que você entenda que a auxiliadora não diminui a mulher em valor. Deus se chama o auxílio de Israel. E Deus não está se rebaixando quando Ele auxilia Israel. Ele está mostrando que existe uma função que Ele exerce. Então, quando mulher é auxiliadora, ela reflete Deus. Assim como o homem, quando ele é cabeça, ele reflete a Deus. Mas nem o homem nem a mulher refletem a Deus plenamente. É por isso que você tem casamento, para que você reflita a Deus de mais maneiras. Mas não só no casamento, isso também é verdadeiro em relação a uma empresa, onde você tem alguém que está como cabeça e pessoas que estão sendo lideradas. Tanto a função de liderança quanto a função de auxílio e de serviço sob essa liderança deveriam refletir a Deus. É por isso que Paulo escreve: você que é servo, obedeça ao seu Senhor como ao Senhor. Ele está querendo que a gente reflita a imagem de Deus no nosso trabalho, na nossa relação com quem era dono de escravo, por exemplo. E quando ele fala dos senhores de escravos, ele fala de tratá-los com benignidade, com amabilidade. Por quê? Porque ele tem que refletir a Deus no cuidado de quem está subordinado a ele. Percebe como mandato social diz respeito a nossas relações e obrigações para com o próximo em vários aspectos, em vários sentidos. E Deus coloca algumas ordens. Então, por exemplo, a ideia de cabeça e de submissão é presente na Bíblia, e ela é presente em vários relacionamentos. Quando a Escritura fala de pais e filhos, ela não fala para pais conversar com filhos como se fossem iguais. É por isso que uma vez eu lembro de ouvir uma amiga, que eu acho que foi muito sábia em dizer assim, que ela estava numa roda de conversa, e as amigas dela estavam falando assim: eu gosto da minha mãe, só porque minha mãe é minha amiga. Aí eu também, eu acho que minha mãe é minha amiga, eu acho isso muito legal. Aí a outra falou: não, eu queria que minha mãe fosse minha amiga. Aí ela falou assim: eu quero que minha mãe seja minha mãe. Amiga é minha igual, mas eu quero que ela seja mais do que minha igual. Porque na relação que eu tenho com ela está acima em termos de autoridade. Não de valor, não de dignidade, mas de autoridade. E eu quero ser submissa a ela e ter a orientação dela. Como ela foi sábia em entender que não há problema nenhum em pais serem amigos dos filhos, mas eles não podem só ser amigos. Pais não foram chamados para ser amigos dos filhos, primordialmente. Para serem amigos, como Deus é amigo nosso, mas sem deixar a posição de pai, de mãe. Por quê? Porque Deus colocou isso na estrutura. Assim como Deus fez casamento heterossexual, assim como Deus fez casamento monogâmico, um homem com uma mulher. São estruturas que Deus colocou para que fossem obedecidas. E eu quero que você compreenda que nós temos uma série de orientações bíblicas que dizem respeito a esse mandato social. Então, agradar a Deus, presta atenção que eu vou falar agora em outro sentido, não tem a ver só com fazer atividades espirituais. Como, por exemplo, orar, evangelizar, ler a Bíblia. A gente normalmente está acostumado a pensar que a gente agrada a Deus fazendo atividade espiritual. Mas olha que curioso, Paulo falando aos Efésios, ele diz assim: enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí depois ele explica como é que se enche do Espírito. Ele fala, falando entre vós com salmos, entoando
cânticos, dando graças a Deus, e em quarto lugar fala sujeitando-vos uns aos outros. São 4 particípios no grego, que em português são traduzidos no gerúndio. Então está assim, falando, entoando, dando graças, sujeitando. Gerúndio, tá? Sempre no gerúndio. Por que isso aqui é interessante? Presta atenção, olha que legal. Esses 4 gerúndios no português, ou particípios no grego, eles são a maneira de você mostrar que você é cheio do Espírito. E a última delas, sujeitando-vos uns aos outros, Paulo vai falar sobre casamento, homem e mulher, vai falar sobre pais e filhos, e vai falar sobre servos e senhores. Por que é importante você entender isso? Como é que você se mostra cheio do Espírito? Sendo boa esposa, sendo bom filho, sendo bom empregado. Essa quarta maneira de você mostrar que você é cheio do Espírito, que é expandida por Paulo no resto da epístola, é para dizer que nós agradamos a Deus não só em atividades espirituais. Nós agradamos a Deus em atividades sociais, porque Deus deu ordenanças não só em relação a Ele, mas em relação à criação e em relação ao próximo. Tá? Por último, essa é simples, então eu vou falar pouco, mas eu quero depois fechar. O mandato espiritual diz respeito a Deus entender que nós temos muitos privilégios, mas nós temos limites também. Quando Deus coloca o homem no jardim, Ele deixa ele comer de toda a árvore do jardim, lembra? Fala assim, de toda a árvore do jardim comerás livremente, só tem uma que não. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Deus está fazendo isso? Deus está estabelecendo um limite, mostrando para o homem que ele é gerente, mas ele é só gerente, ele não é dono. Ele pode muita coisa dentro da loja, mas ele ainda é só gerente, ele não é dono da loja. Quando eu explico isso aos meus alunos no seminário, eu costumo dizer assim, que Deus, muito sábio, quando Ele quer exaltar você, Ele fala assim, você é imagem de Deus. Aí você fala, uau, nossa, eu sou imagem de Deus. Isso é muito significativo. Mas quando você está com a bola muito cheia, Ele fala assim, você é só imagem de Deus. Baixa a bola. Só imagem, você não é Deus. Porque ao falar da imagem de Deus, Ele está ao mesmo tempo valorizando-nos, mas também estabelecendo limites, dizendo, calma. Não queira ser igual a Deus, você é imagem de Deus. Né? Olha como a gente peca quando a gente é ansioso. Sabe por que a ansiedade é pecaminosa? Por que Jesus a condena? Porque ela expressa a nossa frustração em não controlar as coisas como Deus controla. Quando você e eu somos ansiosos, nós estamos frustrados por não termos o controle que Deus tem. É por isso que é pecaminoso. É por isso que não é só um defeito, é pecado, desagrada a Deus. Porque mostra a nossa frustração em não ser como Ele. Mas Ele nos fez só imagem de Deus. Tá? Imagem de Deus. E ao colocar esse limite, Deus deu ao homem, então, algumas coisas para ele entender. Por exemplo, deu a ele descanso, o sábado. Por que Deus trabalha 6 dias e descansa no sábado? Não por causa de Deus. Deus não precisa, Deus não fica cansado. Mas Jesus fala que o sábado foi feito para o homem. Marcos 2, 27. O que Deus está fazendo com isso? Ele está criando um tempo na semana do homem, para fazer ele entender que de tempos em tempos ele tinha que voltar para Deus e focar mais em Deus, para ele não perder de vista o principal, que era o mandato espiritual, o relacionamento com Deus. Infelizmente o sábado foi uma das áreas em que o homem quebrou esse mandamento no decorrer do Antigo Testamento. E é verdadeiro hoje. A maioria de nós tem dificuldade de separar tempo para Deus. E uma das maneiras da gente mostrar isso é que para nós domingo não é um dia muito diferente do que para um pagão, com exceção da gente tirar um tempinho e ir para a igreja. Porque a maioria dos evangélicos no Brasil hoje olha para domingo como sendo um dia de igreja, se ele é frequente na igreja, mas não como sendo desprovido das outras atividades. Ele não entende que tem que ser um dia diferente dos demais. Eu não estou falando isso para você criar um senso de legalismo. Então não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que nem os judeus faziam, que você não podia andar X passos, ou senão você estaria trabalhando no sábado. Mas que você entenda que tem que ser um dia distinto. Ele é um dia que prova a sua confiança em Deus.
Por que eu encorajo estudantes a não estudar de domingo? Porque prova que se você estudar bem em 6 dias, Deus dá conhecimento para 7 dias. Assim como quem pegava o maná durante 6 dias, tinha comida para 7. É uma prova, é um teste de confiança em Deus. Por que a gente procura não trabalhar nesse dia? Porque é prova de que se você trabalhar 6, você tem sustento para 7. Deus está testando você. Ele está cuidando do seu relacionamento com Ele. Para você não ficar tão envolvido nisso aqui, ó, que você esquece Deus. Tão envolvido no que você faz na criação, seu trabalho, seu desenvolvimento, sua profissão, sua carreira, seu treinamento acadêmico, que você esquece daqui. Ele instituiu o sábado para cuidar do seu. Agora, para a gente fechar, eu quero mostrar tudo isso em Gênesis 3, porque tem uma coisa muito interessante lá em Gênesis 3. E a gente vai fechar isso. Uma coisa que eu não disse até agora, mas eu vou dizer para ajudar você a entender Gênesis 3. Eu escrevi os mandatos assim, embora eu tenha explicado na ordem inversa, eu coloquei espiritual, social e cultural porque eles têm uma ordem de prioridade. Qual é o primeiro grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo grande mandamento é amar o próximo. Nisso resume toda a lei. Mas Deus também deu obrigações em relação à criação. Mas eles estão nessa ordem de prioridade. Isso tem que ser número 1, isso tem que ser número 2, isso tem que ser número 3. Por que eu digo isso? Eu quero terminar mostrando para você uma coisa em Gênesis 3, muito curiosa. Olha lá. Gênesis 3 conta a história do pecado de Adão e também de Eva. Lembra que Deus tinha falado eu expliquei isso. Deus fala para o homem dominar a criação, para ele relacionar-se com o próximo, cada um com a sua função, homem sendo cabeça, mulher sendo auxiliadora, e ambos submissos e obedientes a Deus. Tá? Então eu vou colocar assim, ó. Vamos colocar que o espiritual diz respeito à obediência a Deus. O próximo diz respeito a serviço e criação, domínio. Presta atenção nisso aqui. Obediência. Eu estou resumindo, tá? É uma maneira de resumir. Tinha que ser obediente para com Deus, servindo o próximo, cada um na sua função, e domínio sobre a criação. Presta atenção. História de Gênesis 3. Como é que ela começa? Serpente vem e conversa com Eva, sugere alguma coisa a Eva. Eva cai no engano da serpente e ela atende a orientação da serpente, vê que o fruto é encantador, pega o fruto, come, dá ao seu marido e come. E ele também come. Aí vem, os dois percebem que estão nus, costuram uma roupa para cobrir a sua nudez e Deus aparece na história. O homem tenta esconder, Deus aparece na história e pergunta: Adão, onde estás? E aí vem as respostas de Adão, verso 10 em diante. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Por que eu estou relendo esse texto que você conhece? Porque esse texto expressa de uma maneira extraordinária como o homem, ao pecar, presta atenção, ele inverteu a ordem dos mandatos. Deus tinha que ser ouvido nas suas orientações. No final das contas, a quem eles ouviram? A serpente. O homem tinha que servir o próximo, mas eles viraram inimigos, acusando o próximo. E quem é que eles tentaram dominar e controlar? Deus. Olha que inversão esquisita. Eles deviam obedecer a Deus, mas eles obedecem à serpente. Eles deviam servir o próximo, mas na verdade eles servem a si mesmos, acusando o próximo. E eles deviam dominar a criação, mas na verdade eles ouvem a criação e tentam dominar Deus. Eles inverteram. Quem é mais ouvido na história, presta atenção, quem é mais ouvido na história é a serpente. Em segundo lugar, o próximo. Em último lugar, Deus. Deus é o menos ouvido da história. Porque Eva, primeiro ouve a serpente. É a
é a pessoa que ela mais dá ouvidos. Em segundo lugar, Adão ouve a sua mulher, porque ele dá para ela, ou melhor, ela dá para ele e ele come. Então ele ouviu a sua esposa acima de Deus. E o menos ouvido da história é Deus. O que é o pecado, então, senão a inversão dos mandatos que Deus deu? Por que eu queria terminar com isso? Eu queria que você entendesse, e eu sei que eu gastei bastante tempo aqui, estou passando os 50 minutos, mas peço a sua paciência só para eu concluir com isso. Eu queria que você entendesse que pecado é mais do que só não honrar a Deus no relacionamento com Ele. É a gente não obedecer nenhum tipo de relacionamento à luz da orientação dEle. Nem com o próximo, nem com a criação. E sabe o que eu descobri quando eu estava estudando Gênesis 3? Eu falei com alguém aqui que estava ouvindo as minhas mensagens em Gênesis 3, que eu preguei na igreja onde eu pastoreio. Quando eu preguei em Gênesis 3, eu fiz uma série, eu descobri que em Romanos 1, lá está exatamente o retrato do pecado de Gênesis 3. Porque lá fala assim que Deus claramente mostrou seus atributos na criação. Mas os homens suprimiram a verdade pela mentira. E eles tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios. Quem é que eles passaram a adorar? A criatura em lugar do Criador. Romanos 1 tem o retrato da sociedade moderna. Quem é que está sendo cultuado? A natureza mais do que outras as coisas. Quem é que é mais ouvido do que Deus? Os acadêmicos, os especialistas da área. E o menos ouvido da história é o Criador. Olha só. Esse é o retrato de uma sociedade afastada de Deus. Ela não cumpre nenhum dos 3 mandatos. Então, essa minha primeira palavra é para você entender a abrangência da aliança. Lembra que eu falei para vocês que estudar a teologia da aliança faz a gente ter uma noção mais abrangente da escritura, dos nossos deveres. Eu queria que você tivesse essa leitura mais abrangente. Não é só uma doutrina. Ela é uma maneira de enxergar as escrituras que faz com que as coisas se conectem de maneira bela e compreensível. Tá bom? Pastor, você quer concluir?